Saudações, queridos alunos do sexto ano. Vou explicar para vocês o roteiro 7 de língua portuguesa. Sou a professora Vanessa, Lourdes Vanessa. E para a gente começar, quero lembrar vocês que este roteiro é uma continuação do roteiro 6. Então, releia a história em quadrinhos da página 76 do seu livro de língua portuguesa. E também pode acompanhar essa leitura no vídeo anterior. E depois volte aqui para a gente fazer as atividades sobre essa história em quadrinho, continuando aí na página 77, tá bem? Agora que você já releu a história em quadrinhos da autora Samantha Flor, que é inspirada na Turma da Mônica, na página 76 do seu livro, vamos à questão 3 da página 77, que pede exatamente para a gente observar o uso da linguagem não verbal nesses quadrinhos que você acabou de reler. A linguagem não verbal é aquela que não usa palavras, ou seja, são as imagens, os desenhos dos quadrinhos. Questão 3A. O que as linhas que aparecem junto do coelhinho da Mônica no segundo quadrinho indicam? Voltando aí à história em quadrinhos da página 76, a gente vê que no segundo quadrinho está aí desenhado o coelhinho com uma cara de assustado, né? Na posição horizontal, e tem linhas, risquinhos do lado dele. Essas linhas indicam o movimento do coelhinho sendo arremessado. Questão 3B. Em que outro quadrinho foi empregado um recurso semelhante? Descreva-o e explique a ideia que ele traduz. Lá no 8º quadrinho, que é o último quadrinho, a gente vê que o coelhinho também aparece com algumas linhas em volta dele, em espiral, né, os riscos, que faz uma espiral, os riscos em círculo aqui. E o coelhinho está na mão da Mônica, sendo levantado no alto, e tem esses riscos em espiral. Essas linhas indicam que ela está girando o coelhinho. Questão 3C. Observe agora a expressão facial e corporal de Mônica. Que sentimentos ela revela no 4º quadrinho? E no 5º, como eles foram expressos? Olha só, lá no 4º quadrinho, nós vemos que a Mônica está com as mãozinhas para trás, o olho bem arregalado, olhando nas palavras que estão pregadas no muro. Essa expressão corporal dela revela surpresa, principalmente pelos olhos arregalados, a boca aberta, né? E esse corpinho inclinado assim para frente. No 5º quadrinho, nós vemos que a expressão corporal dela é a seguinte: ela está de cabeça baixa, olhos para baixo, olhando para baixo, tem aí um vermelhinho na bochecha dela. Tudo isso indica um constrangimento, indica que ela está com vergonha. E todos esses sentimentos foram expressos por meio dos desenhos, de recursos de desenhar o olho mais aberto, mais fechado, olhando para cima, para baixo, a inclinação do corpo para frente, para baixo, a cor também é um recurso importante, porque as bochechinhas dela vermelhas, indicam vergonha. Então, os recursos usados foram as posições em que o personagem foi desenhado e as cores que foi usada, as cores que foram usadas. 3D, página 77. Que sentimentos é revelado pela expressão de Cebolinha nos 2 quadrinhos finais? A gente vê que nos últimos 2 quadrinhos, no penúltimo quadrinho, só aparece aqui a boca do Cebolinha com um sorrisinho assim, um sorrisinho reto, né, que indica que ele está assim apreensivo, né, indica um sorriso assim meio com medo, né, da reação da Mônica. Por quê? Porque caiu o cartaz com os dizeres bons aqui na cabeça dele, né? Aí a gente só conseguiu ver a boquinha aí, que esse sorriso que indica um certo medo, porque atrás do cartaz
que caiu, estava escrito realmente o que ele colocou no muro, que era uma ofensa para Mônica. Aí no último quadrinho, dá para a gente ver que realmente ele está com uma expressão de medo, confirma o que a gente pensou no penúltimo quadrinho, porque ele está em posição de corrida, né, com os dentes assim bem apertados, com a boca aberta, parecendo os dentes apertados e os olhos aqui arregalados, com as sobrancelhas levantadas. Então, tudo isso indica medo, sim. Questão 3E, página 77. No terceiro quadrinho, que recurso da tirinha demonstra que Cebolinha sente dor? No terceiro quadrinho, nós vemos que, além da mão do Cebolinha estar na cabeça, né, como se estivesse esfregando, tem uma estrelinha logo acima da cabeça dele. Esse recurso aí da estrelinha e da mão do Cebolinha é que indicam que ele está sentindo dor no local atingido pelo coelhinho. Página 77, questão 4. A maioria das HQs, histórias em quadrinhos, apresenta cenário simplificado e personagens desenhados com traços básicos. 4A. Onde estão os personagens? Na história em quadrinho da página 76, nós vemos que os personagens estão em uma área externa, né? Provavelmente na rua ali, porque tem casas ao redor deles. Questão 4B. Como esse ambiente foi representado? Olha, o ambiente em que os personagens estão foi representado com contornos aí de casas, contornos que indicam que tem paredes, telhados, também tem nuvens no céu e grama no chão. Página 77, questão 5. Em alguns quadrinhos foram usadas onomatopeias. Nós aprendemos que onomatopeias são os sons na escrita, ou seja, a representação pela escrita de sons que existe na nossa vida no dia a dia. Questão 5A. Transcreva as onomatopeias. Nós vemos ali no segundo quadrinho que tem aí a representação do som pimba. No sexto quadrinho, a representação do som flop. Copiando essas duas palavras, você vai responder a questão 5A. Questão 5B. Que sons elas sugerem? A onomatopeia pimba do segundo quadrinho sugere o som da pancada, da batida do coelhinho na cabeça do Cebolinha. A onomatopeia flop, no sexto quadrinho, indica o som do cartaz se soltando e caindo ali na cabeça, na cara ali do Cebolinha. Página 77, questão 6. O enquadramento é um recurso importante para os quadrinistas. Questão 6A. No segundo quadrinho, o enquadramento permite ver apenas Cebolinha e o coelhinho. O leitor consegue saber o que está se passando? Por quê? Olha, nós conseguimos sim perceber o que está se passando, apesar de só aparecer o coelhinho atingindo o Cebolinha, nós podemos entender que o fato de Mônica dar coelhadas quando irritada mostra pra gente que ela atirou o coelhinho no Cebolinha. Então, a gente consegue entender porque nós conhecemos o personagem Mônica e esse costume dela. Página 77, questão 6A. No sexto quadrinho, o enquadramento mostra Mônica, Cebolinha e o cartaz. O leitor consegue perceber claramente o que está acontecendo? Justifique. Olha, o leitor que lê prestando atenção nas palavras e nas imagens, consegue entender sim, porque o leitor vê que um cartaz cai no rosto de Cebolinha e percebe que ele está dando ali um sorrisinho sem graça, sem jeito, que indica um pouquinho de receio e medo. Então, a gente consegue entender que atrás desse cartaz é que está escrito verdadeiramente o que ele quis contar, o que ele quis falar sobre a Mônica, a mensagem que ele quis passar. Questão 6C.
Descreva agora o enquadramento do último quadrinho e identifique o efeito dele. O quadrinho apresenta um enquadramento assim, maior que o das cenas anteriores. É nele que o leitor consegue enxergar o muro inteiro que o Cebolinha colou cartaz de homenagem ao inventor dele, Maurício de Souza. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o que ele havia escrito de verdade, que ficou abaixo do cartaz, para importunar, para provocar a Mônica. Então, esse efeito de ter um enquadramento maior e aparecer mais elementos da historinha, mais elementos da cena, causa a surpresa e também a graça, né? O humor aqui nessa história. Página 77, questão 7. Tanto a HQ de Fernando Gonçalves quanto a de Samantha Flor comunicam-se com as obras de outros artistas. A história em quadrinhos de Fernando Gonçalves foi aquela que nós lemos no roteiro anterior, na página 74, aquela que tem o personagem Thor e seu pai Odin, que Thor recebe uma missão aí por Odin e vai correndo realizar. A gente imagina que seja uma coisa muito difícil de fazer, e na verdade é uma ação simples de colocar um quadro na parede, porque o Thor sempre anda com o seu martelo, então isso fica muito prático para Odin, né? Pedir isso para ele. E os quadrinhos da Samantha Flor são esses da página 76, que vocês releram hoje, e que também estava no roteiro 6, que tem aí uma inspiração na Turma da Mônica. Então, esses dois quadrinhos, essas duas histórias, se comunicam com as obras de outros artistas. A de Fernando Gonçalves se comunica com as obras da Marvel, do Thor, né, e também da mitologia nórdica, onde Thor é o deus do trovão. E a da Samantha Flor se comunica com as obras de Maurício de Souza, dos personagens da Turma da Mônica. Questão 7A, página 77. Elas podem ser consideradas imitações? Explique sua resposta. Olha, aqui você pode colocar a sua opinião. Ao meu ver, uma imitação é quando a pessoa faz ali a história em quadrinhos, o desenho exatamente igual ao original e tenta passar pelo original, tenta fazer com que o leitor acredite que é o original, imitando em todos os aspectos. Então, para mim, as histórias aqui de Fernando Gonçalves e de Samantha Flor não são imitações, mas são inspirações. O Fernando Gonçalves se inspirou nas histórias da Marvel, nos quadrinhos em que Thor é um super-herói, e fez de uma forma bem humorada. E ele não imitou totalmente, porque ele mudou as características do herói Thor. Ele colocou aqui o herói de uma forma engraçada, fez como se fosse uma caricatura do Thor. Então, ele não tentou fazer com que nós pensássemos que fosse um quadrinho da Marvel, mas ele fez com que a gente se lembrasse dos quadrinhos da Marvel e colocou o bom humor nos quadrinhos dele. Então, ele se inspirou, mas não necessariamente imitou os quadrinhos da Marvel. Samantha Flor também, ela tomou aqui o cuidado de fazer os personagens um pouco diferente, né? A gente vê que na página 76, o Cebolinha, ele não é igualzinho o Cebolinha do Maurício de Souza, e muito menos a Mônica. Eles têm características aqui corporais, na face, cabelos, um pouquinho diferente. Então, a gente pode ver que é outra pessoa desenhando a Turma da Mônica, que não é o Maurício de Souza. Então, a Samantha Flor, ela fez, na verdade, uma releitura, ela se inspirou na Turma da Mônica para fazer o desenho dela. Não foi uma imitação total, foi uma inspiração. E ela deixou bem claro no desenho dela aqui que ela não tentou se passar pelo Maurício de Souza. A gente consegue ver que não foi ele que desenhou, e também pelos dizeres, né, que ela colocou
na história dela como Parabéns, Maurício, 80 anos, a gente vê que, na verdade, é uma homenagem. Então, na minha opinião, nenhuma das duas histórias em quadrinhos podem ser consideradas imitações, mas são inspirações e homenagens. Página 77, questão 7b. É comum sentirmos prazer quando percebemos que a obra que estamos conhecendo conversa com outra e que fomos capazes de reconhecer isso. Você já viveu essa experiência? Conte como foi. Bem, pessoal, aí é uma questão pessoal. Você pode responder aí se você gostou de ler essas histórias em quadrinhos, tanto a inspirada no personagem Thor da página 74, quanto a inspirada na Turma da Mônica da página 76. Você gostou de lê-las e ver que elas lembravam personagens já conhecidos seus? Você pode falar sobre isso, ou então você pode também contar se você se lembra aí de quando você leu uma história, ou então quando você assistiu um filme, viu uma série, e ou até escutou uma música que te lembrava de outras obras, né? Se isso já aconteceu com você, como foi essa experiência? Então você aí escreva alguma coisa que fale aí de você, do que você sentiu ao ler essas histórias em quadrinhos ou sobre outras obras também. Vamos agora à página 78. Vamos ler juntos as explicações dessa página. Eu leio aqui e você acompanha olhando para o seu livro, lendo as palavras junto comigo. Nada de olhar para o lado, para o alto, ou ficar só escutando. Leia também aí em pensamento, acompanhando as palavras para você treinar a leitura. Página 78. A HQ eletrônica, a história em quadrinhos eletrônica. Você vai ler agora uma HQ eletrônica ou webcomic, gênero textual que alia características da HQ impressa, balões, quadros e ilustrações a recursos da esfera digital, imagens que se alteram conforme a navegação, inserção de trilha sonora, uso de links externos. Bear conta a história de Raven, uma garotinha que se perde de seus familiares e sai à procura deles, com um amigo que acabou de fazer, um grande urso pardo. A narrativa foi publicada semanalmente em 2013, no blog da autora. Leia a seguir alguns trechos dessa narrativa. Veja os comentários nos boxes e responda algumas perguntas. Comece com o momento em que Raven conhece seu amigo. Pessoal, os comentários nos boxes são os comentários nos quadrinhos extras explicativos das páginas. Aqui na página 78 tem um quadrinho e que pergunta aqui, sabia? Vamos ler esse quadrinho? Sabia? Chamamos de texto multissemiótico aquele que articula várias linguagens, ou semioses, linguagem verbal escrita ou falada, ou seja, linguagem verbal escrita são as palavras, né? As letras, ou falada, que são as vozes dos personagens quando está escrito. As falas, estão escritas as falas, sons, imagens estáticas, imagens paradas ou em movimento. Elementos gráficos, tipos e cores de letras, setas, balões de fala, disposição, ou seja, a posição das palavras no papel, etc. Então, multissemiótico é aquele texto em que a gente tem que prestar atenção em várias coisas, em imagem, em palavras, em modo como foi o desenho, nas cores, ou seja, a história em quadrinhos, as histórias em quadrinhos são textos multissemióticos. Vamos aqui a essa história em quadrinhos da página 78 e 79. A gente vê ali no primeiro quadrinho que está escrito prólogo. Prólogo seria assim o início, né? O início da história. No segundo quadrinho aparece uma caverna e no terceiro, quarto, quinto, sexto, a gente vê que tem um urso dormindo lá e uma sombra de alguém, uma pessoa se aproximando desse urso dormindo. Na página 79,
a gente tem o 7º quadrinho da historinha, em que aparece aí uma cena em close no rosto, né, na cara do urso, e a sombra da pessoa que está se aproximando. No 8º quadrinho, na página 79, a gente vê que o urso abre os olhos. E aí, no quadrinho seguinte, aparece a onomatopeia do urso, do som do urso, fazendo aí, né, o barulho quando ele acorda. Parece que está muito bravo, porque aparece um roar. Aí no quadrinho seguinte, o urso já está de pé e nós vemos que a sombra era de uma menina, uma pequena menininha. Logo em seguida tem um quadrinho pequenininho, acima de um outro quadrinho pequeno também. No quadrinho de cima aparece só o rosto da menina e no de baixo só a cara do urso. No último quadrinho aparece o urso inclinado, assim, um pouquinho inclinado, com a cabeça para baixo, olhando direto para a menina, e a menina com a mãozinha estendida, conversando com o urso. Aí no balãozinho de fala dela está: Olá, senhor, você viu meus pais? Vamos às questões sobre esses quadrinhos. Página 79, questão 1. O urso está dormindo quando uma sombra se projeta sobre ele. Que expectativa o leitor cria ao ver os 6 primeiros quadrinhos? Por que ocorre uma quebra de expectativa? Expectativa é aquilo que o leitor espera que aconteça observando os quadrinhos. Mas nesses quadrinhos tem uma quebra aí de expectativa, ou seja, a gente pensa que pode acontecer alguma coisa, mas acontece uma coisa bem diferente do que a gente imaginou. Então, a questão 1 se refere aos 6 primeiros quadrinhos, ou seja, aqueles que estão na página 78. Esses quadrinhos, eles mostram um lugar de natureza, bem isolado, bem tranquilo, em que um urso muito grande dorme dentro da caverna e se aproxima uma sombra de humano, né, uma sombra humana ali no urso. Nesses 6 primeiros quadrinhos, a gente já imagina esse urso acordando muito bravo, atacando esse ser humano. A gente sente aí um medo de que isso aconteça. Então, é essa a nossa expectativa, de que haja um ataque do urso ao ser humano. Mas, se nós vemos aí nos próximos quadrinhos, a gente vê que não teve esse ataque, né? Então, a nossa expectativa foi quebrada, ou seja, a gente imaginou que ia acontecer um ataque e isso não aconteceu. Esse é o motivo pelo qual ocorre essa quebra de expectativa. Página 79, questão 2. Como você interpretou o 9º quadrinho? Explique. O 9º quadrinho é aquele em que, na página 79, aparece só a caverna, alguns pássaros voando, a natureza ali em volta da caverna, e tem uma onomatopeia, ou seja, o som do barulho que o urso faz na escrita, e é representado ali pelo som roar. E o que a gente pode imaginar disso? Como que a gente interpreta? Como a gente entende esse som? Olha, eu acho que todo mundo interpretou do mesmo jeito, né? Que o urso acordou e deu um baita de um berro ali, estava muito bravo. Página 79, questão 3. De que maneira o 7º e o 8º quadrinhos contribuem para a leitura que é feita no 9º? O 7º e 8º quadrinho, eles apresentam um foco ali na cara do urso e na sombra do ser humano. No 7º quadrinho, o urso está de olhos fechados. E no 8º ele abre os olhos. Como ele abriu os olhos, a gente no 9º pôde imaginar que ele acordou e soltou aquele berro feroz. Página 79, questão 4. Atente aos 5 últimos quadrinhos. Como foi construída a ideia de contraste? Pessoal, contraste é
algo que a gente imaginava que ia acontecer com algo bem contrário ao que estava acontecendo. Ou quando aparece uma figura que representa uma ideia e outra figura que representa uma ideia totalmente contrária. E, ao mesmo tempo, no mesmo quadrinho, na mesma história. Nos 5 últimos quadrinhos, que estão ali na página 79, o contraste é criado pela oposição entre os tamanhos do urso e da menina. Né? O urso é enorme e a menina é muito pequena. E também pela oposição entre o urro, né? Aquele grito que o urso deu, e a pergunta toda delicada da fala da menina, que não revela medo. Então, você explica com as suas palavras esses elementos opostos, aí, essa oposição desses quadrinhos. E aí, essa é a resposta da questão 4. Página 79, questão 5. Explique como o recurso da quebra de expectativa foi produzido no último quadrinho. Olha, o que quebra a nossa expectativa? O que acontece ao contrário do que a gente imaginava no último quadrinho? E embora a menina tenha deparado ali com um urso enorme que urrou para ela, ela manteve-se calma e perguntou pelos pais. E é isso que rompe a nossa expectativa de final da cena. Nós esperávamos aí uma cena de um ataque violento do urso, mas a calma da menina e ela perguntar pelos pais quebrou essa nossa expectativa. Seguimos agora até a página 80. Vamos ler juntos. Lembre-se de acompanhar aí olhando para o seu livro e lendo silenciosamente enquanto eu leio alto aqui para você. Página 80. A seguir, veja alguns recursos encontrados na HQ eletrônica BER. Apresentação de imagens alternadas. A gente vê aqui que tem algumas figuras aqui, uns quadrinhos aqui que mostram, né, imagens que primeiro focaliza aí um homem, né, no pescoço, depois no rosto, depois mais abaixo na roupa, depois um corpo mais no tronco, o corpo mais inteiro. Em uma história em quadrinho eletrônica, são utilizados recursos como esses, assim, sobreposição, transição de imagens, coloca-se outras links, né, outras mídias, né, explora bastante o espaço da página. Nessa imagem que estamos vendo aí desses quatro primeiros quadrinhos, na página 80, vemos cada quadro iluminado de uma cor diferente, em um momento diferente, que aparece como se fosse um ritmo rápido. É essa a intenção dessas cores diferentes aí nesses 4 quadrinhos. Na página 80, questão 6. Que relação há entre a iluminação quadro a quadro e o conteúdo deles? Qual é a contribuição desse recurso? Bom, como eu estava aqui explicando para vocês, essa iluminação quadro a quadro, no caso aí com cores diferentes, destaca a dinâmica, né, da cena, torna a cena mais rápida. É como se nós olhássemos primeiro na barba, no pescoço da pessoa, depois no rosto inteiro, depois focássemos na gola e depois no corpo inteiro ou no tronco ou na capa da pessoa. E tem os dizeres aqui embaixo, né? Tchan, 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 tchan. Dá, então, aí, né, uma dinâmica, como se a gente estivesse olhando rapidinho para essa cena. E aquele som, né, de musiquinha de surpresa. E aí fica engraçado essa cena. Continuando a leitura da página 80. Efeitos de entrada e de cores e texturas. Nós vemos aqui uma história em quadrinhos, e no primeiro quadrinho vemos que tem aí alguém falando para uma outra pessoa. Vem, vamos dormir, amanhã será outro dia.
No segundo quadrinho se repete: vem, vamos dormir, amanhã será outro dia. No terceiro quadrinho se repete a mesma cena com a mesma fala: vem, vamos dormir, amanhã será outro dia. E aí nos quadrinhos seguintes nós vemos que aparece um esboço, né, como se fosse assim um sol desenhado, sol esboçado, e esse desenho ele vai aumentando, vai ficando maior e vai passando a cor amarela. Cada vez, né, esse sol vai ficando mais amarelo, maior, até que nos 3 últimos quadrinhos aparece aí um amarelo bem forte, né, indicando como se fosse aí uma luz muito forte do sol, montanhas, tem alguns riscos que parecem montanhas, com o sol saindo de trás dessas montanhas. Questão 7 da página 80. Observe, na tela reproduzida 3 vezes, o que acontece com o segundo sol representado. Qual é a finalidade do recurso de colorização gradativa? Essa pergunta, ela está assim, bem formal, né? Mas eu vou explicar para vocês o que está perguntando. É que essa história em quadrinhos, ela repete a mesma imagem 3 vezes, toda vez, né? Toda vez repete a mesma imagem 3 vezes. Então, está perguntando por que está usando essa colorização gradativa, ou seja, por que o sol ele vai mudando de cor conforme a gente vai abaixando para o fim da história. Olha, essa mudança gradativa da colorização do sol indica que estava à noite ou bem de manhãzinha, ainda o sol não aparecia, e aos poucos ele vai aparecendo. Então, isso indica o processo de nascimento do sol. Vamos à leitura da página 81, trilha sonora. Trilha sonora significa o som, né? Muitas vezes pode ser uma música, as onomatopeias, né? Que são imitação dos sons na escrita. Então, isso é a trilha sonora, é o som de uma história. Vamos ver aqui esse HQ da página 81. Ao som de Eye of the Tiger. Para quem não sabe, Eye of the Tiger é uma música dos anos 80 que ficou muito famosa porque é uma música que o filme Rocky, o Lutador, com o ator Sylvester Stallone, tinha como trilha sonora. No grupo de WhatsApp, eu vou mandar essa música para vocês escutarem, tá bom? Então, como essa música tem a ver com o filme Rocky, o Lutador, a gente vê aqui que essas histórias em quadrinhos têm a ver com isso também. Aparece ali um elemento aqui que parece um personagem que parece uma água viva, né? E aí, ou uma lula, mas enfim, vou chamar de água viva, porque eu achei mais parecido com uma água viva. No primeiro quadrinho, ela aparece nua, e depois, nos outros quadrinhos, ela vai vestindo uma roupa de lutador, e um roupão, né? E depois amarra uma faixa na cabeça. E isso era exatamente o que o personagem do filme Rocky fazia. Ele era um boxeador e tinha ali o seu roupão, amarrava uma faixa na cabeça. E se vocês forem ver lá embaixo, a legenda aqui dessa história em quadrinhos fala assim, ó: para entrar no clima, ouça esta música quando for ler Eye of the Tiger. Mantenha tocando para a próxima página. Então, aqui, esse quadrinho incentiva o leitor a escutar a música Eye of the Tiger enquanto olha essa historinha. A questão 8 da página 81. Qual é o efeito desse recurso? Então, olha só. O recurso de que fala essa questão é de pedir para o leitor escutar a música enquanto olha a história em quadrinhos. Que efeito que isso deu?
Se vocês quiserem, olha, escuta a música aí que eu mandei no grupo de WhatsApp para vocês, enquanto vocês olham essa história em quadrinho aqui. Aí vocês vão poder sentir mais o efeito e você pode escrever para você qual foi o efeito, tá? Pode escrever sua opinião, porque é uma resposta pessoal. Olha, eu percebi aqui que essa trilha sonora, ela constrói o sentido dessa historinha, porque essa trilha sonora, essa música, que faz a gente associar esses movimentos desse personagem, dessa água viva aqui, a um treinamento de luta. E para quem assistiu o filme do Rocky Balboa, vai lembrar que ele treinava com essas roupas, desse jeito. Então, é esse o efeito que dá. Faz com que a gente construa melhor o sentido de uma luta. Vamos agora à página 84. Vou ler para vocês a atividade e a tirinha que tem aqui nessa página. Acompanhe lendo aí no seu livro para treinar a leitura. Nada de só ficar me escutando aqui falando. Leia junto, treine também, e assim você prestará mais atenção e facilitará o seu entendimento. Página 84. Se eu quiser aprender mais, o formato dos balões. 1. Leia uma tirinha produzida pela cartunista paulista Laerte. Então, essa tirinha aqui dos personagens gato e gata. Vamos ler. Vemos que no primeiro quadrinho tem aqui o gatinho filho correndo para o gatinho pai e falando: Pai, quantas namoradas você já teve? Bom, algumas, Messias. No segundo quadrinho, eu vou pegar a calculadora. Hã? Messias? E no terceiro quadrinho, volta aqui o filhinho, o gatinho, com a calculadora. Droga, só tem 10 dígitos. E o pai aqui, ó, com um balãozinho de pensamento. A gente sabe que esses balõezinhos aqui que são puxados para o personagem por bolinhas, né? É de pensamento. Então, o pai pensa aqui. Ai, ai, ai. Questão 1A, página 84. O que permite concluir que, para o personagem Messias, o pai teve muitas namoradas? Olha, nós, leitores, podemos concluir que o gatinho achou isso porque ele vai pegar uma calculadora para contar o número de namoradas do pai e ainda reclama que tem um limite ali só de 10 dígitos, só de 10 números. Então, isso faz com que a gente entenda que o gatinho pensou que o pai teve muitas namoradas. Questão 1B. O que a reação do pai de Messias no último quadrinho sugere? Olha, a gente pode entender aqui que o pai, ele está meio assim, pensando que vai desapontar o Messias, né? Ai, 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 é o que ele pensa. Provavelmente indica aí que ele não teve tantas namoradas quanto o Messias está pensando, e a reação dele sugere preocupação com a visão do filho a respeito de namoros. Questão 1C. Por que o formato do último balão é diferente dos outros? Bom, como nós já falamos, né? Porque indica um pensamento e não uma fala. Então, os balõezinhos de pensamentos, eles são indicados aqui por bolinhas descendo até o personagem. Questão 1D. No primeiro quadrinho da tira de Fernando Gonçalves, reproduzida no início deste capítulo, há um detalhe diferente no balão de fala das moças. O que ele indica? Vamos voltar, então, lá na página 74, aquela tirinha que tem o personagem Thor, e analisar o balão de fala das moças. Vamos ver o que indica. Qual a diferença aqui do balão delas com o balão dos outros personagens? Então, dei uma olhadinha lá na página 74. No primeiro quadrinho, a fala do Thor está com uma puxadinha só aqui para o Thor. Já a fala das moças está com 2 puxadinhas. Isso indica que elas falaram ao mesmo tempo. Essas 2 indicações aqui indo para a fala delas, né, esse rabinho do balãozinho,
Na fala delas tem duas puxadinhas, dois rabinhos para baixo, indica que as duas falaram ao mesmo tempo. Nas histórias em quadrinhos, o formato dos balões é uma característica muito importante para a leitura. Ele indica se o conteúdo foi dito ou apenas pensado e pode ainda demonstrar como esse conteúdo foi expresso. Parabéns por chegar até aqui. Mais um roteiro concluído. Um abraço, até a próxima!